Boa noite. Aproveitando quando o pessoal ainda entra na live, vou me apresentar. Meu nome é Renato Zilli, eu sou endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês. Meu consultório fica aqui na capital de São Paulo e nesse momento de quarentena estou atendendo online. Pratico a medicina de forma integral, alinhando o comportamento para a saúde, a mudança do comportamento para a saúde. Sou consultor de alguns programas de TV, mídias digitais e também de algumas revistas impressas. Como surgiu a ideia dessa live? Eu vi a necessidade entre amigos e clientes de trazer mais consciência sobre como lidar com esse período de quarentena. Então, essas questões, elas passaram além de uma consulta, uma necessidade além de uma consulta. Então, a partir dessa quarta-feira, eu vou fazer uma live quinzenal abordando temas de saúde relevantes para o período da quarentena. E o primeiro tema de hoje, é a fome emocional, que é uma questão que todos nós estamos sofrendo. Então, vamos começar. As pessoas já mandaram alguns vídeos, já mandaram algumas perguntas. Enquanto eu espero as perguntas online, eu vou respondendo aos vídeos que eu recebi. Olá, doutor Renato. Gostaria de te desejar sucesso sempre. E devido à Covid, estamos passando por várias emoções. E vem a fome emocional, além da fome física. O que fazer para controlá-la? E gratidão por participar da sua live. Obrigada. E o que é a fome emocional? Esse conceito, ele deriva da fome física, fisiológica. Então, quando o nosso corpo ele produz uma série de hormônios para avisar que está na hora da gente comer. E também produz alguns hormônios quando a gente se alimenta. Então, esse mecanismo que leva a pessoa a comer, leva o balanço. Então, a fome seria uma sinalização do corpo quando a pessoa tem que comer. Só que hoje em dia, que com a comida que a gente tem que é rica em gordura, em carboidratos, ela acaba deixando as pessoas, o cérebro fica confuso quando tem que comer. Além disso, a questão emocional. Então, a fome emocional é essa fome que a gente é mais para alimentar nossas emoções, quando a gente come as nossas emoções, do que, na verdade, comida propriamente dita. A gente vai explorar um pouquinho mais sobre a fome emocional na live, mas a primeira coisa que é importante saber, a fome emocional, ela não é para alimentar o nosso corpo, é para alimentar as nossas emoções. Vamos para a próxima pergunta. Oi, meu nome é Raíza e eu queria saber como que eu faço para diminuir a ansiedade nesse período de quarentena. Dr. Renato Zilli, a minha pergunta é a seguinte. Durante o período de pandemia, por causa do isolamento social em casa, a gente acaba comendo comidas não tão saudáveis. Por impulso, comemos chocolates, biscoitos. É possível a gente manter o bem-estar e a alimentação saudável num período como esse? Como controlar a ansiedade? Nesse tempo de quarentena, eu me sinto muito mais ansiosa. E eu percebo que eu desconto essa ansiedade no doce e na bebida alcoólica. Se deixar, eu bebo e como doce todos os dias. Eu gostaria de saber se você tem algum mecanismo ou dica que você possa nos passar para nos ajudar a não ceder a essas tentações ou pelo menos lidar melhor com elas. Boas perguntas, então quero agradecer tanto a Raíssa quanto ao Marcelo e a Camila pelas perguntas. E essas perguntas tratam basicamente de ansiedade. Então a ansiedade, em termos médicos, é um medo sem causa. Então a pessoa é como se ela estivesse numa defensiva, sempre preparado para lutar ou fugir. Então esse sistema de luta ou fuga, desse perigo eminente, ele deixa a gente, ele faz com que ele libere uma série de hormônios que a gente sabe já ao longo do tempo, das décadas, gera doença, gera diabetes, hipertensão, e lá na frente a gente tem o infarto e o derrame. Então a ansiedade, essa tensão, ela geralmente está associada com uma ruminação mental, ou seja, a pessoa fica divagando mentalmente. Então a ansiedade, ela vai afetar a pessoa de várias maneiras. Uma que a gente percebe muito frequente é o sono, Então a pessoa ela fica pensando muito. Então a baixa qualidade de sono faz com que a gente engorde de duas maneiras. Uma que a gente engorda produzindo mais cortisol à noite, E eu tenho visto com meus pacientes que quem não dorme direito, seja por baixa qualidade de sono, seja por barulho, seja porque tem apneia, essas pessoas elas não conseguem emagrecer.
Então, e a ansiedade também tem outro foco, que a gente não está com atenção no agora. Então, se eu não estou com atenção no agora, eu não estou atenção na minha respiração, no que eu estou comendo, no que eu estou fazendo. Então, uma maneira de lidar com a ansiedade, né, é quando você começa a focar no momento presente. E o nosso corpo, ele sempre está no momento presente. Então, quando a gente come lentamente, quando a gente saboreia a comida, usa os nossos sentidos, como o olfato, a visão, né? Tem estudos que mostram que quando a gente acaba comendo, vendo para a TV ou para o celular, a gente acaba comendo 50% a mais do que a gente come. Então, quando a gente foca no momento presente, a nossa ansiedade diminui. Então, o convite para trabalhar a ansiedade é primeiro perceber qual que é o foco, onde está o meu medo inconsciente, né? E hoje em dia a gente tem muito medo com toda essa quarentena e o risco de corona, não só para nós, como nossos parentes, amigos. Então, existe um risco real, mas existe um risco que é imaginário, né? E a questão da gente, então, vir para o momento presente, para o nosso corpo, para poder se alimentar de uma forma saudável e nutritiva. Vamos para a próxima pergunta. Oi, Zílio, tudo bem? Eu queria saber se é preciso parar de beber para conseguir emagrecer. Porque sempre que eu tento emagrecer e eu vou em algum endócrino ou nutricionista, isso é sempre uma premissa básica que já me faz desistir de cara. Obrigado, ótima pergunta também. Então, toda caloria líquida, seja ela o suco de fruta, o refrigerante e a bebida alcoólica, elas são ricas em caloria. Então, o cérebro, ele não lida bem com a caloria líquida. Ele não entende que aquilo é calórico e que pode ser até nutritivo. Então, é muito simples. Quando a gente toma um refrigerante, a gente entende que aquilo não é comida. E o cérebro também não. Então, é uma caloria que entra muito rápido no sangue, gera pico de insulina. E esse pico de insulina, além de ter um agente compulsivo, pelo carboidrato simples, né, porque ele dá um bem-estar momentâneo para o cérebro, e em longo prazo ele vai levar a depressão e ansiedade, a pessoa acaba gerando um pico de insulina que ela faz com que ela engorde. Então, uma das causas mais importantes que a gente tem hoje de obesidade, principalmente na infância, é o uso, né, o consumo de sucos e refrigerantes. Então, quando a gente tenta emagrecer, nesse processo da quarentena, ou tenta manter o peso, que já é bastante coisa, a gente deve evitar bebidas com alto teor de açúcar, né? Então, a bebida alcoólica, ela pode ser consumida com moderação, né? Eu sempre falo que a gente tem que fazer, a gente já sabe o que tem que fazer, a gente só não quer em algum momento, então a gente tem que entender que uma vida saudável e com propósito, né, se tiver um propósito muito forte, a gente consegue realmente adaptar algumas coisas na nossa vida. Então, meu conselho para você é, diminuindo a bebida alcoólica, ótimo, quanto menos melhor, mas não quer dizer que você tenha que parar. Mas para emagrecer, o ideal é que a gente realmente diminua as calorias. Vamos para a nossa próxima pergunta. Olá, eu sou DM1, diabetes mellitus tipo 1, e nessa quarentena tá difícil controlar a compulsividade. Eu tenho controlado... Então, a Flávia, obrigado Flávia pelo vídeo. Então, o diabetes, né, tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2, são doenças que estão relacionadas com a elevação do açúcar no sangue, e quem tem diabetes tipo 1 praticamente não tem insulina, precisa de insulina de fora do corpo. Então, na quarentena, que eu tenho visto com os pacientes, esse momento de tensão, né, ainda mais quem tem diabetes, que eu falo que quem tem diabetes tem que fazer o que teoricamente todos deveriam, ou seja, alimentação saudável, uma atividade física, controle do peso, gera uma tensão secundária para lidar com essa compulsividade. Então, como eu falei, isso tem um pouco de relação com a ansiedade, né, e quando a gente foca no momento presente, a gente acaba reduzindo. Então, uma maneira simples que eu digo para os meus pacientes, e eu até faço comigo quando eu estou muito ansioso, é mastigar. Então, se a gente mastiga, o ideal é que a gente mastigue 20 vezes. Eu, quando comecei a contar há muitos anos atrás quantas vezes eu mastigava 3, 4 vezes. Então, que a gente mastigue pelo menos umas 20 vezes e que a gente possa usar toda a parte da boca, né? Todo o interior, ou seja, estimular sensorialmente, né? O paladar, as papilas gustativas, o olfato. Isso faz com que a gente diminua a nossa compulsividade, né? Eu consigo ver várias pessoas que meditam com isso, né, que a gente chama que é o Mindful Eating, para poder diminuir essa compulsividade, e é muito efetiva. A outra estratégia que eu oriento é a atividade física, né? A atividade física aqui na quarentena a gente está muito limitado,
né? Mas eu tenho visto com os pacientes, com meus amigos, com meus clientes, algumas estratégias, e tem vários aplicativos disponíveis, como o Night Training ou Seven, que são treinos de 7 minutos, como também tem uma paciente que tem um filho pequeno que tem os aplicativos Just Dance, onde eles dançam e ela chega a gastar mais de 100 quilocalorias em 20 minutos. Então, alternativas elas acontecem, e a atividade física ela é boa porque ela acalma, ela acaba gerando um certo bem-estar, né? E diminui essa compulsividade. A gente acaba voltando para o momento presente. Vamos para o próximo vídeo. Vamos para a próxima pergunta. Oi, Zili, tudo bem? Nessa quarentena, que tipo de gatilhos devemos evitar para não desencadear maus hábitos? Boa pergunta, obrigado. Então, todo mundo está muito ansioso e o gatilho, ele muda o comportamento. Então, a gente tem que perceber que para mudar comportamento, eu sempre falo, a gente já sabe que tem que fazer atividade física, a gente já sabe que tem que dormir direito, a gente já sabe que tem que comer direito, mas por que a gente não faz? Um é porque a gente tem a força do hábito que é muito incrustado no nosso inconsciente. E o segundo é que a gente precisa mudar o meio ambiente. Então, a mudança de comportamento ela não acontece pelo conhecimento teórico, ela acontece pela mudança do meio ambiente. Então, se a gente começa, né, com os gatilhos, então se eu tenho o hábito de comer guloseimas ou bebida alcoólica, como a gente já falou, eu não compro, eu tiro de perto de casa. Né? Quando eu vou no supermercado, eu acabo não comprando. Né? Então, uma outra dica que eu dou nesses casos é vá no mercado com uma lista de compras. Porque eu acho que a pior coisa que tem é a gente ir no mercado com fome. Então, você vai no mercado com fome, você acaba comendo a mais. Então, esse é um gatilho muito bom. Segundo, perceber as companhias. Eu vejo que a companhia familiar, o padrão de alimentação, de comportamento alimentar da família é muito importante. Né? Então, agora no momento de quarentena que a gente está meio isolado, é interessante perceber que a gente precisa de ajuda da família, tanto para manter uma vida mais saudável, quanto para a rotina da casa. Então, se você coloca essa intenção de se manter mais saudável e faz um compromisso com você e com a sua família, fica mais fácil de você manter isso em longo prazo. Vamos para as próximas perguntas. Oi, meu nome é Andressa. Eu queria compartilhar com vocês que quando eu tenho vontade de comer besteira, na verdade vontade de comer, né, e não fome, eu tô usando a dica do Dr. Renato de trocar por uma fruta, uma maçã, uma ameixa, alguma fruta que eu goste. Em algumas vezes dá certo. E quando eu percebo que não dá certo, que mesmo depois de comer essa fruta, eu ainda tenho aquela vontade de comer um doce, alguma coisa assim, eu tento fechar os olhos, inspirar por 3 segundos, expirar por 6 segundos e ficar assim por uns 3 minutos para ver se essa vontade passa. Também algumas vezes funciona e outras não. Daí eu queria uma outra dica. Se quando essas duas táticas não funcionarem, o que eu poderia fazer mais conscientemente? Obrigada. Obrigado, Andressa, pela pergunta. Então, assim, ela já colocou 2 dicas, né? Então, se a gente acaba respirando, acalmando, a gente acaba voltando mais para o momento presente. Eu acho que é importante a gente negociar com a gente mesmo. Então, quando a gente negocia com a gente, é mais fácil. Então, quando a gente está muito ansioso, né, e a comida gera muito prazer, e hoje em dia é um dos poucos prazeres que a gente acaba tendo, né, confinados, quando a gente se apropria desse prazer de uma forma saudável, né, uma coisa combinada com você, você acaba aumentando a sua autoeficácia, a sua percepção de que você consegue mudar. Então, uma das coisas que eu vejo é que as pessoas acabam se frustrando porque elas colocam metas que são às vezes irreais para acontecer em pouco tempo. Então, tem uma paciente recentemente que falou que queria emagrecer 20 quilos e a questão dela era 20 quilos. E eu coloquei para ela, o 20 quilos é a consequência de uma vida mais saudável. Então, se a gente começa a colocar uma meta de vida mais saudável, um propósito de vida mais saudável, o peso é uma consequência. Né? Então, para responder para a Andressa, eu digo, quando você começa a colocar esse propósito, né, na sua vida muito claramente, então assim, então eu gosto muito de doce, para mim é muito difícil ceder ainda, então em vez de comer todo dia, eu posso comer 2 vezes na semana. Né? Eu posso aumentar minha autoeficácia, meu autorrespeito, e com essas pequenas mudanças,
a gente acaba tendo uma perda de peso ou manutenção do peso, se for o caso. O que eu vejo é que a maioria das pessoas quer comer errado todo dia, né? Se a gente deixar a nossa criança interna, ela quer comer errado todo dia. Se a gente diminui essa quantidade de caloria, né, a gente acaba emagrecendo, né? Porque o erro alimentar é muito grande. O nosso corpo ele precisa de pouca caloria por dia, né? Só que ele acaba aceitando, só que com a idade a gente vai levando realmente a um ganho de peso pelo sedentarismo, pelo estilo de vida que a gente leva. Quero convidar vocês, o pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, a mandar suas perguntas, né, que eu também vou acabar respondendo aqui no final das perguntas que eu já recebi anteriormente. Então, eu recebi algumas perguntas também pelo Instagram, pelo Facebook, que eu vou responder aqui agora, e depois eu quero saber as perguntas de vocês. Então, a pergunta que eu recebi, uma das perguntas, é qual que é a melhor dieta? Essa é uma pergunta comum no consultório, né? Porque a pessoa, assim, ela vê que está precisando se cuidar, né? E a gente sabe que perder peso é importante, né? A obesidade hoje em dia e o sobrepeso, eles se encontram em mais de 50% da população brasileira, ou seja, é um índice muito alto, né? E ainda mais com a quarentena, que a gente praticamente não está nem caminhando, então a gente diminui muito nosso gasto calórico, né? Qual que é a melhor dieta? A melhor dieta, né, se a gente for ver, não é a melhor dieta, o melhor plano é reeducação alimentar, porque dieta ela tem um dia para começar, um dia para terminar. Então, a melhor reeducação, forma de reeducação, é aquela que você consegue fazer. Né? Porque não adianta a gente passar um plano alimentar perfeito para a pessoa e ela não está disposta, não é o momento dela. Então, é aquele que você consegue fazer. Todo plano alimentar que leve uma redução de caloria vai levar a uma perda de peso. Só que a gente sabe que além da quantidade, a qualidade é muito importante. Então, não adianta você fazer uma dieta de 1.200 calorias e comer basicamente gordura, né? Então, é interessante que a gente tenha uma alimentação saudável. E como que a gente consegue isso? De uma maneira simples, comendo alimentos basicamente não processados, que são as frutas, legumes e verduras. Então, quanto mais natural a comida, mais nutritiva a comida, e isso também vai ajudar a pessoa a emagrecer. Uma coisa que a gente já sabe de longa data, mas recentemente os estudos têm mostrado, que a insulina, ela participa do relógio biológico, do ciclo circadiano, e além da luz. Então, o que acontece? Quando a gente se alimenta muito tarde da noite, principalmente à base de carboidrato e gordura, o cérebro fica confuso e ele entende que é mais cedo. Isso faz com que a gente leve uma alteração metabólica, que também faz com que a gente não emagreça. Então, quando a gente pensa em melhorar nossa forma de se alimentar, a gente tem que pensar em quantidade, em qualidade e também no nosso relógio biológico. Outra pergunta que eu recebi aqui do pessoal é como manter a minha atividade física na quarentena. Então, realmente está difícil, né? Porque a gente está sem academia, está sem poder sair ao ar livre muitas vezes, por uma questão de segurança nossa e dos nossos familiares. Então, como eu já coloquei, existem vários aplicativos muito simples, né? Tipo Seven, que tem treinos de 7 minutos. Existem várias lives de yoga, de academia disponíveis. Existem outros aplicativos também. Então, o importante é que a gente se mexa. Então, 7 minutos é melhor que nada. Né? Então, eu tenho tentado me alongar todo dia, né? Nem sempre a gente acaba esquecendo, então no final do dia eu vou lá e me alongo. Então, a gente não precisa virar um atleta de um dia para o outro na quarentena. Então, se você tem aquela bicicleta ergométrica parada, aquela esteira que virou cabide, você pode muito bem pegar ela e fazer 20 minutos por dia. E a minha dica é que a gente comece o dia fazendo isso, porque chega no final do dia, a gente passou o dia, a gente não fez. E a atividade física, né, ela tem um efeito metabólico que dura até 24 horas. Então, eu sempre falo que não existe nenhum investimento que a gente faz de 20 minutos que a gente tem um retorno de 24 horas. Né? Além de gerar bem-estar e saúde em longo prazo. Vamos para a próxima pergunta. Meu sono está ruim, né? Isso pode impactar na minha sensação de fome? Sim, com certeza. Então, como a gente já falou, além da pessoa, o sono de baixa qualidade, levar uma série de hormônios, né? Aumenta muito o cortisol, adrenalina, também aumenta a fome. Então, a gente ganha peso duplamente. É interessante que a apneia, né, do sono, que é essa doença que a pessoa baixa a oxigenação, né, o oxigênio nas células, porque ela chega a ficar vários segundos, quase mais de um minuto até sem respirar,
muitas vezes ela é assintomática, né? Claro, ela tem relação com o excesso de peso, mas tem muitas pessoas que não têm. Então, às vezes é uma causa escondida, oculta de ganho de peso, de diabetes, e é bom te perguntar, né? Eu acordo cansado? Né? Perguntar para sua companheira, eu ronco à noite, eu tenho a sensação de engasgo. Então, para poder emagrecer, antes mesmo, acho que de falar de comida, muitas vezes a gente acaba lidando com o sono. Então, durma melhor, né? No final aqui eu vou colocar 10 dicas para dormir melhor. Quais as dicas que eu uso para dormir melhor, né? Eu coloco um spray de lavanda na minha cama, porque o spray de lavanda ele acaba reduzindo, alterando a química cerebral comprovadamente, diminuir a luminosidade noturna, né? E fazer alguma coisa que traga você para o corpo, uma meditação, uma oração, para poder acalmar, para poder curtir a sua noite. Vamos para a próxima pergunta. Estou comendo e não me sinto satisfeita. Senti que a quarentena me trouxe mais fome. Pode explicar isso? Isso tem muito a ver com a nossa questão da ansiedade, né? Então, a gente está com uma falta de prazer generalizada, né? A gente não pode sair, não pode ver nossos amigos. Muitas pessoas que eu converso praticamente não têm ido nem no mercado, têm pedido delivery. Então, essa sensação de confinamento leva a uma tensão muito grande inconsciente, né? E a gente acaba descontando esse prazer na comida. A mistura de carboidrato e gordura no cérebro, ela é tão viciante, né, como cocaína. Então, a gente atua nos receptores cerebrais e faz com que a pessoa fique viciada. Então, é interessante porque isso tem um padrão de repetição. Então, ali a cada 5 horas, é como se o cérebro pedisse de novo, né, aquela mistura. Hoje em dia, a gente sabe também que a comida que é mais viciante é a batata frita. Então, qual que é a orientação para esse momento? Então, quando a gente tem essa descarga emocional, né, que acaba se traduzindo muitas vezes como uma vontade de comer que a pessoa não entende exatamente, perceber que isso é uma coisa que, se a pessoa esperar uns 5 minutos e respirar, ela passa. Tomar um copo d'água, mudar o foco, né? Então, é como se a gente estivesse alterando a química cerebral. Isso é muito difícil ainda. Então, começar a se alimentar conscientemente de comidas mais naturais. Quanto mais natural a comida, né, a gente diminui a nossa inflamação, melhora as bactérias do intestino e, com isso, a gente consegue caminhar para um comportamento mais saudável, né? Vamos para a próxima pergunta. Quando é pior comer um doce cheio de açúcar? Logo após as refeições, como sobremesa, ou depois de algumas horas, como um cafezinho da tarde? Bem, como a gente acabou de falar, né, o doce, né, o carboidrato, junto com a gordura, ele tem esse poder viciante, né? Então, o que acontece é a velocidade da subida do açúcar está associado com a quantidade de açúcar que a gente comeu e também as fibras, né? Então, se você comer um doce logo depois do almoço, muitas vezes não vai subir tanto o açúcar no sangue porque você tem a fibra da alimentação. No meio da tarde pode subir mais. A minha orientação, né, é que cada vez mais a gente tire o gosto doce. Por quê? Porque mesmo o gosto doce à base de adoçante, a gente acaba mudando a química cerebral. Os estudos hoje em dia falam que o consumo de adoçante ele está associado com alterações no nosso metabolismo, inclusive com risco de diabetes, né? Então, para mudar o nosso comportamento, a gente demora mais ou menos 3 semanas. Então, eu sempre falo que é um sofrimento inicial que a pessoa acaba passando, mas que em longo prazo compensa, né? Porque a gente já começa a perceber que quando a gente consome muitos alimentos processados, muito doces, o doce da fruta, que é um doce natural, ele deixa de ser tão saboroso. Então, o nosso cérebro como se fosse setado, ele fosse estimulado a um nível mais doce que não é natural. Então, que a gente possa preferir o doce de uma fruta natural. Vamos para a nossa próxima pergunta. Quero saber porque a gente, de repente, dá uma vontade de comer doce e de vez em quando salgado. Bem, essa mistura de carboidrato, né, e gordura é altamente viciante. O nosso padrão, nosso padrão alimentar, nosso desejo, comportamento, tem muito a ver desde a infância, das escolhas que nos foram oferecidas desde pequeno. Então, isso faz com que a gente tenha uma preferência natural por doce ou por salgado. Tem muitas pessoas que, com ansiedade, acabam comendo menos. A maioria acaba comendo mais, né? Porque é como se acalmasse algumas áreas cerebrais. Mas o doce, tanto o doce e o salgado, mas a questão eu levaria para a gordura e o carboidrato. Vamos para a próxima pergunta. E sobre a recomendação de comer de 3 em 3 horas? Então, antigamente a gente falava muito sobre essa questão de você comer a cada 3 horas. Com os estudos falando de jejum intermitente, a gente percebeu que essa necessidade ela não é para todo mundo.
Então a gente tem que começar a perceber quando o nosso corpo sente fome. Quando a gente acaba sentindo fome, é realmente que o corpo está pedindo comida e perceber. Tem gente que vai pensar no lanche no café da manhã, tem gente que não vai, né? E começar a perceber a necessidade do nosso corpo quando se alimenta. Bem, vamos agora para as perguntas do pessoal aqui pela internet. Estão me perguntando aqui, o Fernando está me perguntando sobre o jejum intermitente. Bem, o jejum intermitente é uma estratégia, né, que você acaba ficando sem comer de horas até 24 horas. O que os estudos têm mostrado é que quando você faz um jejum prolongado, não há necessidade de ser 24 horas, você acaba melhorando metabolicamente alguns parâmetros, principalmente o risco de diabetes. Isso seria independente de você emagrecer aquele tanto de caloria. Então, eu acho que para fazer um jejum intermitente, ou qualquer estratégia que leve a jejum, a gente tem que conversar sempre com um profissional de saúde, seja um médico, uma nutricionista, né? É uma coisa ainda muito nova, né? Então, se você tomar uma medicação para pressão, para o diabetes, isso pode alterar, pode levar a uma alteração do seu açúcar ou da pressão. Então, converse com o seu profissional de saúde, mas se bem orientado, né, e repondo e vendo as vitaminas, acredito que pode ser uma estratégia que pode ser tentida, né? Vamos ver mais perguntas aqui. A Selma está perguntando se na menopausa a vontade de comer doce aumenta. Bem, a gente sabe que na menopausa as mulheres acabam ganhando até 7 quilos a mais. Então, essa alteração metabólica com a idade que é levada à menopausa faz com que a mulher ganhe peso. Então, é importante que a gente intensifique a atividade física. Eu vejo nas minhas pacientes que é muito interessante, aquelas que praticam muita atividade física são aquelas que não têm fogacho, né? Então, a gente sabe que o fogacho é uma coisa que diminui muito a qualidade de vida das mulheres, e a atividade física, além disso, vai ajudar a manter a saúde e manter o peso. Vamos ver mais o que o pessoal aqui da internet está colocando. A suplementação de vitamina D, a Eliane está perguntando. Então, a vitamina D é uma vitamina que é produzida na pele quando a pessoa se expõe ao sol. Então, o que acontece? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem um déficit populacional de vitamina D, né? Ou seja, uma boa parte da população tem um déficit de vitamina D, e agora com a quarentena, praticamente não sai de casa, a gente não absorve. A gente sabe que não precisa de muito tempo de exposição solar. Então, se você expor seu braço, sua perna, 15 minutos por umas 3 a 5 vezes por semana, você já tem a quantidade de vitamina D suficiente. Quem tem pele negra, o ideal é que se exponha até 1 hora, por causa da melanina. A vitamina D também pode ser suplementada com medicação, só que ela pode intoxicar. Então é bom a gente sempre conversar com o médico para poder ver a necessidade de suplementação para aquela pessoa ou não. A Valéria está perguntando aqui, nesses tempos de quarentena, como a gente faz para aumentar a nossa imunidade? Bem, a imunidade tem a ver com a resposta à infecção. Então, o que os estudos têm mostrado sobre o corona, né? Que as pessoas que têm diabetes são mais suscetíveis e as pessoas que estão acima do peso. Tanto quem tem diabetes quanto está acima do peso, a gente sabe que tem uma inflamação acontecendo. E boa parte dessa inflamação está relacionada à nossa flora intestinal. Então, quando a gente come de uma maneira mais saudável, a gente acaba desinflamando. Para quem tem diabetes, controlar o seu diabetes, né? Então, isso vai realmente melhorar a imunidade. A segunda coisa é a vitamina D. A vitamina D, ela realmente está associada com sensibilidade à insulina, então converse com o seu médico para ver sua reposição. E a terceira coisa que eu oriento, né, é o consumo de chá, principalmente chá verde, que o chá verde tem um efeito anti-inflamatório. Né? Eu consumo chá verde todo dia. Muita gente entrando ainda. Vamos ver as perguntas. Tem gente falando que está fazendo personal online. Sim, é uma estratégia. Né? Muitas vezes para motivação a gente precisa de uma ajuda, de uma segunda pessoa. Então a minha recomendação é que a gente faça isso, né, com a ajuda de profissional, ou com uma live, ou com o seu marido, esposa em casa. Que isso, quando a gente coloca mais de uma pessoa, um motiva o outro. Vamos ver mais. A soja, reposição hormonal, bem, a soja ela é um fitoestrógeno, ela tem um efeito na menopausa, mas é sempre bom perguntar para o seu médico, né?
que mais? Pergunta sobre fome emocional, que é o tema da nossa live de hoje. Bem, enquanto as perguntas entram, eu vou mostrar um pouquinho do material que eu desenvolvi para a fome emocional, que é uma questão que a gente está sofrendo mais hoje em dia, né? E esse e-book, ele se encontra lá no meu site, então quero conversar aqui com vocês sobre ele, né? E o nome do e-book é Quando Você Tiver Vontade de Comer, Leia. Então, quando bater aquele desejo de comida, que a gente não sabe nem bem o porquê, né? Leia. Então, essa vontade súbita que a gente tem de comer, né, ela pode ser controlada pela vontade consciente. O que acontece é que a gente às vezes está tão automatizado nessa vontade que a gente não percebe que a gente tem controle sobre ela. E como eu falei, é um exercício de cada dia. Então, todo dia que você acaba aumentando sua força de vontade, sua autoeficácia, se respeitando, você percebe que você consegue ter cada vez mais controle sobre a comida. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para isso é que você está no controle. Né? Então, claro, a gente sabe que às vezes as situações elas levam a gente a ter uma alimentação não ideal, mas a gente pode aprender sobre esse padrão. Né? Então, o nosso comportamento alimentar ele tem muita relação com o nosso meio ambiente, com as pessoas que a gente convive. Né? Então, se você pode começar a atuar nesse padrão interno, mudar o seu meio ambiente. Então, você está no controle. Né? A segunda coisa é respirar, como a gente já conversou. Né? Então, tem estudos que mostram que quando você faz a respiração profunda, que é a respiração de yoga, do mindfulness, respiração pela barriga, você acaba acalmando todos esses neurotransmissores e faz com que você fique mais tranquilo. Então, quando vem aquela vontade, coma, né? A gente precisa... Qual que é o gatilho, como a gente falou, né? Então, inicialmente, é interessante, alguns pacientes chegam no consultório e falam, eu não como nada. Eu não como nada, e não sabe por que não emagrece. E quando o paciente topa, é uma estratégia que é muito interessante e é comprovadamente a mais eficiente para emagrecer, eu peço para a pessoa contar caloria. E existem vários aplicativos hoje que contam caloria, né? MyFitnessPal, existe o Fat Secrets. Então, quando a pessoa conta caloria, ela percebe que ela come muito mais do que ela imaginava. Né? E a gente acha que comeu 2 colheres de arroz, mas foram 3. Que comeu 2 pedaços de pizza, mas foram 4. E quando a gente começa a fazer essa correlação, fica muito claro que a gente não percebe o que a gente come quando a gente está num sentimento de urgência, que até pouco tempo atrás era desconhecido. Então sempre tem um gatilho, no começo às vezes não muito óbvio, mas é um trabalho da gente se perceber e começar a lidar com ele. Né? E a gente precisa de uma motivação saudável. Quando a gente tem uma motivação que não é saudável, a gente acaba não emagrecendo. Né? Muitas vezes as pessoas não têm uma motivação saudável, então quando eu não quero me sentir acima do peso, por exemplo. Não é uma motivação que leva você a pensar no seu futuro, na sua vida, na sua família, nos seus projetos. Então, para a mudança de comportamento, a gente sabe que é preciso de uma motivação saudável. Então, quando tem um propósito, esse propósito ele é muito claro, né? Fica mais fácil. E as pessoas perguntam, eu não sei como é o propósito. Né? Esse não é o problema é o que você faz com isso. Né? Então, quando a gente sabe que não tem, a gente procura, a gente já está no caminho de achar um. E o 5º passo é comemorar nossas pequenas vitórias, né? Porque de alguma maneira existe um carrasco interno, e esse carrasco interno, sempre quando a gente acaba errando, né, ou não fazendo como a gente gostaria no nosso perfeccionismo, ele acaba se virando contra a gente, né? E eu sempre falo, você está lá, você olha a caixa de bis, e aí você come fica com culpa e come a caixa inteira. Né? Então a gente precisa ter um acolhimento, né, uma autocompaixão com a gente muito grande para entender que nem sempre a gente vai conseguir, mas se a gente começar a olhar com isso com carinho, sem se punir, sem se julgar, a gente vai ter realmente, a gente vai chegar no nosso objetivo. A gente sabe, por exemplo, hoje em dia, que as pessoas que estão acima do peso, que têm uma autoimagem pessoal negativa sobre o seu corpo, elas têm muito mais diabetes e hipertensão do que quem tem uma visão mais saudável e acolhedora de si mesmo. Então, muito do que acontece com a gente, acontece dentro da gente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E por fim, aqui, como que a gente identifica fome emocional e fome física? Então, a fome emocional, ela vem de repente. Né? Então, você está ali parado e vem aquela vontade maluca de comer um chocolate. Né? A fome física vem gradualmente. Você sente que tem aquela vontade de comer e você vai chegar, você pode comer um arroz com feijão, você pode comer uma salada.
né, ela vem com urgência, a fome emocional, né, agora ou nunca, como eu falei, essa descarga de neurotransmissores que faz com que a pessoa acabe achando que tem que ser urgente. E eu sempre falo para as pessoas, se você não come esse chocolate, né, você continua vivo. Então a gente tem que começar a negociar e sair desse automatismo. A fome física pode esperar, né? Você está no trabalho, está ocupado, você pode esperar para se alimentar, né? A fome emocional, ela pede alimentos específicos, né? Então, se eu acabo comendo alguma coisa muito, né? Então, assim, tem que ser um chocolate, tem que ser alguma coisa rica em gordura e carboidrato. A fome emocional, ela pede comida. Outra coisa é que a fome emocional, ela não satisfaz. Então, enquanto a gente não vê o fim, né, do chocolate, não vê o fim do que a gente está comendo, a gente não está satisfeito. Enquanto a fome emocional, você come um prato de comida e está satisfeito. E por fim, e mais importante, a fome emocional, ela acaba desencadeando sentimentos de vergonha, culpa e impotência. Muito diferente quando a gente come um prato de arroz e feijão. Então, é interessante, se você pode trocar, né, se você pode trocar a sua vontade de comer, né, o seu chocolate, por exemplo, por uma maçã, então isso é fome física, seu corpo precisa de comida, né? E quando você come calmamente, você se alimenta seu corpo, você consegue se manter saudável, né? Esse e-book está disponível lá no meu site, no final eu vou dar o link para vocês, gratuitamente. Vamos voltar para as perguntas aqui do chat, vamos ver o que o pessoal está perguntando. A terapia ajuda a controlar a ansiedade e fome emocional? Com certeza, Elisângela, né? Então, quando a gente percebe que esse comportamento emocional, né, em relação à comida, ele foge do controle da gente, né? A gente gostaria de emagrecer, a gente tentou, a gente fez todas as estratégias, né, e não funciona, é importante que a gente tenha a ajuda de um profissional da saúde. Seja um médico, seja uma nutricionista, seja um psicólogo. E muitas vezes a gente tem que entrar com medicação também no momento inicial. Então, se a gente, né, se a pessoa sente que não está sendo suficiente esse acompanhamento, é importante que a pessoa ela procure um médico ou uma nutricionista para conversar e ver outras opções, né? A Simone aqui está pedindo para falar um pouquinho do sentimento de urgência. Então, esse sentimento de urgência vem dessa tensão inconsciente, dessa descarga de neurotransmissores que faz com que a gente, assim, agora ou nunca. Então, quando a gente come lentamente, quando a gente mastiga, ou seja, quando a gente volta para o momento presente, esse sentimento ele diminui, né? Então, a gente é como se fosse vencer uma batalha. Uma coisa que os estudos têm mostrado ultimamente é que a meditação, né, principalmente a meditação mindfulness, que é aquela que você fica em contato com você mesmo, ela chega a mudar as estruturas do cérebro e faz com que você esteja preparado para lidar com esses momentos de urgência. Então, quanto mais a gente medita, né, por exemplo, tem estudos que 20 minutos de meditação mindfulness por 8 semanas, você chega a mudar estruturas no cérebro, chega a mudar a expressão de genes, perde gordura dentro da barriga e melhora a resposta da insulina. Então, se a gente meditar, tem vários aplicativos também hoje para isso, né? Você acalma o inconsciente e diminui esse sentimento de urgência. Vamos ver outra pergunta aqui do chat. O Marcelo está perguntando assim, o que pode diferenciar de fome física e fome emocional. Como eu falei, Marcelo, né, a fome emocional ela vai pedir por alimentos altamente calóricos. Uma outra dica interessante para a gente emagrecer é quando a gente quer comer alguma coisa, isso vai alimentar meu corpo? Né? Então, quando a gente vai num rodízio, né, ou num self-service, muitas vezes a gente olha assim, isso é gostoso, isso é gostoso, isso é gostoso, e quando vê o prato está cheio. Então, começar a mudar esse comportamento em relação à comida e colocar a comida no lugar dela, que é para alimentar o corpo. Então, assim, isso vai ser nutritivo para mim? Né? Uma maneira prática e fácil que eu oriento sempre os pacientes é pegar metade do prato salada de legume, né? Temperar bastante com vinagre, né? Normal, né? Não balsâmico, que é calórico, um fiozinho de azeite. No outro quarto a gente vai colocar o carboidrato de preferência integral e no outro quarto a proteína. Então é uma maneira sempre fácil de a gente ver na hora que a gente for se alimentar se realmente a pessoa se alimenta de uma forma saudável. Então, pensar, estou alimentando meu corpo, estou alimentando minhas emoções. A Elisângela está perguntando se meditação ajuda, como eu falei, ajuda muito. Que mais?
como ensinar uma criança pequena a comer devagar? A Denise está perguntando. Né? A gente ensina uma criança a comer devagar quando a gente dá o exemplo. Então, boa parte da obesidade infantil, do comportamento das crianças, tem relação com o nosso alimentar do adulto. Né? Então, se a criança tem um padrão de alimentação saudável, ela percebe que o adulto tem uma alimentação saudável, ela vai ter essa alimentação também. Né? O Fernando está pedindo aqui o link do site para ele baixar o e-book. Né? Então, eu vou passar aqui para o Fernando o link do site. Né? Além desse e-book, eu tenho outros e-books lá sobre diabetes, sobre saúde e felicidade e também sobre perda de peso. Vamos voltar lá para o chat, vamos ver o que o pessoal está perguntando. A Selma está perguntando aqui se tem alguma relação que depois da massagem, ela trabalha com massagem, se a pessoa acaba sentindo mais fome. Olha, a princípio não, que eu saiba te dizer não, né? Depois de uma atividade física é comum que a gente sinta mais fome, mas que uma massagem acredito que não tenha relação não. Né? Então a gente conversou sobre várias dicas aqui, né? Sobre perda de peso, sobre emagrecer, sobre manter a fome emocional aqui na quarentena. E eu separei aqui para vocês algumas dicas que a gente pode usar, né? Então, a primeira coisa é ter um propósito, né? Então, a primeira coisa é a gente saber que nosso propósito é um propósito de longo prazo. Então, quando a gente tem um propósito de longo prazo, a gente entende que a gente está numa situação difícil para todos na quarentena, mas que é possível a gente manter uma vida saudável dentro do possível. Né? Então, quando meu propósito é continuar, né, seguir em frente, né, minha família, né, tem alguns objetivos, isso fica mais tranquilo, porque a gente está passando por uma situação que é realmente fora do esperado. A outra coisa, seja prático, né? Então, quando a gente é prático, né, a gente vai para a ação, a gente aprende com a ação. Então, uma maneira de ser prático é ir no mercado com a lista de compras. Né? Outra maneira de ser prático é quando você congela a sua comida, né, e come aquela quantidade certa. Né? As pessoas às vezes se assustam, né, quando pedem comida congelada, essas comidas fitness, a quantidade de comida que vem é muito pequena. Mas na verdade aquela é a quantidade que a gente precisa para comer. Então quando a gente começa a adaptar o nosso corpo a isso, essa praticidade, né, a gente começa a perceber que a gente precisa de menos. Só que a gente está acostumado com mais. Começar a mudar o foco. Né, o foco na sua saúde. Né? Então, quando a gente tem um foco na saúde, né, a gente acaba se alimentando de uma forma mais saudável. Né? Cuidado com as opções de delivery também. Né? Os deliveries, né, na quarentena, às vezes eles salvam, né, a pessoa de ter que fazer comida, ou mesmo de dar um pouco de prazer a mais. Só que a gente acaba pedindo comidas mais calóricas. Então, faça um combinado na sua casa, né? Peça delivery uma vez por semana, né? Como eu já coloquei, outra dica que é importante, é uma prática diária, é mastigar. Então, quando a gente mastiga, a gente avisa para o cérebro que a gente está comendo. O processo para o cérebro comer, né, entender que comeu, são em torno de 15 minutos. Então, muitas vezes, quando a gente está com pressa, está ansioso em casa, a gente acaba comendo sem perceber e acaba, quando dali a 1 hora, você está com fome de novo. Então, quando a gente mastiga, principalmente quando está com sentimento de urgência, como a Simone falou, quando a gente conscientemente mastiga várias vezes, a gente acaba avisando para o cérebro, estou me alimentando. E esse é mais um motivo por que a gente tem que comer comida sólida, não caloria líquida, porque o cérebro ele não entende isso. Outra dica interessante para ajudar a mastigar é quando a pessoa coloca o garfo entre cada mastigada no prato. Né? Isso ajuda a acalmar muito a tensão e essa urgência que a gente tem de comer. Outra coisa, medite, né? Respire. Então, quando a gente respira, se apropria da respiração, né? Respiração completa, né? Como a gente já conversou, ou quando você traz a respiração para a sua consciência, você acalma acalmando, né? E não precisa ser muito, né? Se você faz 5 respirações dessa, já ajudou. Então, uma pausinha
a cada tempo levantar da cadeira, né, que a gente está muito tempo sentado hoje em dia, né, com a quarentena, respirar um pouco, se apropriar do seu corpo, realmente vai ajudar você a ter mais saúde e controlar a fome emocional. Como a gente já conversou, a meditação, hoje em dia está muito na moda, né? Tem estudos que mostram que, inclusive, pacientes depois do infarto, o grupo que meditou, teve menos óbitos. Então, realmente tem um benefício metabólico que vai além da ansiedade, além desse controle de sono, também um benefício para a saúde em longo prazo, né? Coma com consciência, né? Então, quando o foco está na saúde, né? Então a gente pensa, não, isso vai ser saudável para o meu corpo, eu realmente vou conseguir manter, e vai ser claro essas escolhas, né? As escolhas que não são claras agora, a gente pode montar um plano e aprender com a gente mesmo sobre elas, né? Outra dica interessante lá do meu site é durma bem. Então, se a gente não dorme bem, a gente começa o dia ruim e a gente tende a comer mais sem perceber. Então, foque no seu sono, tente dormir pelo menos 7 horas de sono por noite. As pessoas que dormem menos de 7 horas, mesmo aquelas que falam que não precisam, a gente sabe que faz falta metabolicamente. Então é importante que a gente durma bem, que a gente descanse. A luminosidade à noite da TV, por exemplo, está associada com ganho de peso, barulho. Então relaxar para dormir bem, para poder ser mais saudável. A gente sabe também que uma noite de sono mal dormida está associada com o risco aumentado de diabetes, né? Outra coisa importante, entender seus sentimentos, né? Quando a gente entende nossos sentimentos, que no momento inicial parece algo difícil e não tem uma relação com o que a gente está comendo, fica muito claro que a gente tem uma resposta emocional muito importante com a comida. Os 3 sentimentos mais compulsivos que a gente tem é a culpa, o medo e a raiva. Então, quando a gente começa a perceber, né, e a gente sabe também pelos estudos que a pessoa que acaba comendo por ansiedade, ela acaba tendo uma desconexão dos sentimentos. Então, quando vier essa vontade de comer, o convite é: o que eu estou sentindo agora? Né? Se a gente esperar para comer, essa vontade, esses sentimentos, eles vão aparecer e a gente pode ter a ajuda de um terapeuta, do médico ou do nutricionista, para ajudar a entender essa tensão relacionada à comida, né? Outra coisa, pratique uma atividade física, como já falei, né? O bom é inimigo do ótimo, também é uma frase que eu gosto muito. Então, 7 minutos por dia já ajuda metabolicamente, né? A gente está muito parado, praticamente não está nem caminhando, então isso vai ajudar a gente a ter mais saúde e mais disposição ao longo do dia. Outra coisa, contar calorias. Para aquelas pessoas que a fome emocional já é algo que não impacta tanto e a pessoa consegue ter algum controle sobre ela, contar caloria é a melhor maneira da gente manter o peso em longo prazo. Então, quando a gente conta calorias, a gente aprende o que a gente está comendo e muitas vezes a gente tem várias descobertas. Então, minha sugestão, conte caloria. O que eu vejo no meu consultório muito normalmente, as pessoas vêm com uma sobrecarga de trabalho, de família, de estudo, e a comida muitas vezes é o único prazer daquela pessoa. Então, é muito difícil a gente falar para o nosso inconsciente: vou tirar meu chocolate, vou tirar meu doce. Então, a gente precisa de um prazer positivo, né? A gente precisa dar um prazer, e esse prazer é um prazer sensorial, né? Então, é o prazer da gente poder tomar banho com sabonete líquido perfumado, que eu falo às vezes, é você fazer uma automassagem, é você ter mais consciência do seu corpo. Então, quando você foca nesse prazer positivo, é mais fácil, né, você lidar com esse prazer associado à comida que está distorcido. E por último, e também que é muito importante, procure por ajuda. Então, se você percebe que mesmo assim está difícil, você não consegue manter uma alimentação saudável, a gente precisa de ajuda. E essa ajuda é uma ajuda que às vezes é muito próxima, pode ser a ajuda, né, do seu companheiro, companheira, dos seus filhos, né? Pode ser a ajuda de um profissional de saúde, mas é importante que a gente saiba que se a gente está tendo um comportamento que não está ajudando, é importante que a gente tenha ajuda. Bem, gente, era o que eu tinha me programado para falar hoje. Eu estou colocando aqui o link do meu e-book para vocês, né? E lá tem várias dicas e várias entrevistas minhas. Estou à disposição e convido a vocês a, nas mídias, colocarem qual que é o tema que a gente vai discutir daqui a 2 semanas. Né? Eu estou vendo que algumas pessoas já estão colocando e até o final da semana eu vou postar o que a gente vai conversar. Obrigado a todos por terem participado, por terem mandado as perguntas antes, as perguntas agora, participando do chat, e até daqui a 2 semanas. Até mais.